O SETV Primeira Edição continua a série de entrevistas com os 5 candidatos à Prefeitura de Aracaju. Vale ressaltar que a TV Sergipe não vai usar trechos das entrevistas em outros telejornais, assim como os candidatos não poderão exibir partes dessa conversa em seus programas eleitorais. A ordem das entrevistas foi definida previamente por sorteio. O candidato de hoje é Almeida Lima, do PPS. Ontem dissemos que ele não viria hoje porque, segundo informação da assessoria do candidato, ele participaria de sessão na Câmara dos Deputados em Brasília. Contudo, houve mudança na agenda e Almeida Lima se encontra aqui para 8 minutos de entrevista. O cronômetro já está na tela e o tempo começa a contar a partir de agora. Candidato, boa tarde. Boa tarde, Suzane. Apontado nas pesquisas do IBOPE como 4º colocado na disputa à Prefeitura de Aracaju, o que o senhor acredita que ainda falta dizer ou fazer para convencer a opinião do aracajuano? Olha, eu digo que do mesmo jeito que falei no programa que foi ao ar ontem, ou essas pesquisas estão erradas ou está faltando muito juízo. Por que eu digo isso? Algumas pessoas, inclusive, não estão satisfeitas com essa minha declaração. Eu gostaria de não dar essa declaração, mas sou forçado a fazer. Sobretudo porque eu conheço a história pública, política de Sergipe. Eu sei exatamente o que João Alves fez, por exemplo, ao longo dos seus 20 anos de poder. Eu lamento que Aracaju, pelas pesquisas, que eu não sei se estão corretas, faça essa opção. Sobretudo a população mais pobre, sobretudo a população que precisa do poder público. Eu vejo isso com tristeza, porque em 2006, depois dele ter feito a orla, a ponte e tudo quanto ele construiu em Sergipe, ele foi rejeitado, porque foi considerado um político ruim, um governo ruim. E de 2007 para cá, João não fez nada. Justiça se faça, até porque ele não exerceu nenhum mandato. Ora, se ele não fez nada e de 2007 para cá, na biografia dele, só consta pontos negativos, a exemplo do processo a que ele responde por corrupção, o da Operação Navalha, eu não sei por que a sociedade aracajuana toma uma decisão dessa, segundo as pesquisas. Portanto, eu quero dizer que não gostaria de dar essa declaração, mas lamento, por que razão? Numa síntese rápida, porque a sociedade exige governantes honestos, mas a sociedade não está querendo discutir a honestidade dos candidatos. E o que nós temos aí, por exemplo, eu não faço aqui nenhuma afirmativa por decisão judicial transitada em julgado. Eu tenho dito que o candidato João Alves, ele está sendo processado pelo Ministério Público Estadual, em um processo, e pelo Ministério Público Federal, em outro, cujo Ministério Público Federal pede que ele e mais outras pessoas envolvidas no mesmo processo, o da Navalha, devolva ao Estado 540 milhões de reais. Candidato, vamos tentar falar então das propostas e aproveitar melhor esse tempo. O senhor disse que em 9 anos e meio de Congresso Nacional foi o parlamentar que mais trouxe verbas de orçamento para Sergipe, somado entre senadores e deputados federais. Se eleito prefeito de Aracaju, como o senhor pretende administrar, gerenciar as verbas para as diversas pastas do município? Olha, em primeiro lugar, eu devo dizer que gerenciar da maneira como eu gerenciei, eu cuidei bem dos recursos públicos de Aracaju. Eu cuidei bem da cidade de Aracaju. Eu cuidei bem das pessoas de Aracaju. Quando a prefeitura era ainda o primo pobre do poder público estadual. Esta foi a minha gestão, uma gestão que todos falam bem. Eu administrei com um orçamento anual, Suzane, da ordem de 110 milhões de reais ano. Hoje representa apenas pouco menos de 10%, porque o orçamento é de 1 bilhão e 200 milhões de reais. Ou seja, com um volume desse de recursos, claro que se lá atrás eu fiz uma boa administração, o que, aliás, o aracajuano diz, nesse aspecto tem feito justiça a mim, né, que fui um bom administrador, é claro que nós faremos uma administração muito melhor do que aquela. Aquela foi em pouco mais de 2 anos. Agora teria
teremos 4 anos para realizar o sonho do povo de Aracaju. Então, se eleito prefeito de Aracaju, quais são as suas propostas na área da saúde, a saúde do aracajuano? Olha, o aracajuano, aliás, eu quero até fazer aqui um desafio. A saúde pública de Aracaju, em 90 dias a população vai sentir uma diferença enorme. Em 3 meses? 3 meses nós conseguiremos na prefeitura, a população, sobretudo a população pobre, sentir a diferença. Como seria? Olha, ambulância do SAMUR, por exemplo, ao ser chamada, ela vai chegar em 3 a 5 minutos no local, e não 1 hora, como acontece hoje. E para isso... Mesmo com a situação do trânsito que nós temos atualmente? Mas não precisa. Se você, Suzane, descentraliza, exemplo, você coloca uma ambulância ali no terminal da Atalaia, aquela rotatória, qualquer chamada ali da Coroa do Meio da Atalaia, ela chega em 3, 5 minutos. Não há segredo. Não há fórmula, não há invenção da pólvora. A pólvora já foi inventada, a roda também. Eu não vou estar inventando nada, eu vou estar só administrando. Por exemplo, aquelas pessoas que recebem medicamentos continuados, permanentes, todos os meses, e que precisam se deslocar ao posto de saúde, pessoas idosas ou com necessidades de locomoção, e não conseguem. Por que a prefeitura não tem um serviço com motoboy para fazer a entrega domiciliar? Quanto custa isso ao município? Nada. Mas isso vai tornar, digamos, as pessoas atendidas, assistidas. Postos de saúde, unidades de pronto atendimento 24 horas. O governo federal liberando recursos. Aracaju tem apenas o Fernando Franco e o Nestor Piva, que precisam ser transformados em hospitais de média complexidade e criar verdadeiras UPAs em 10 bairros, regiões de Aracaju. E se falarmos na área da educação, quais seriam as propostas de imediato se eleito prefeito? Olha, estabelecer um programa pedagógico, político-pedagógico, que seja específico para cada uma das escolas. Eu construí uma escola na Terra Dura, Santa Maria da Terra Dura, que foi o professor Laonte Gama. Pois bem, o projeto político-pedagógico para aquela escola tem que ser especial, diferente de uma escola como, por exemplo, a Freitas Brandão, que foi a única escola que João Alves construiu quando prefeito. Construiu apenas uma. Eu, quando fui prefeito, em pouco mais de 2 anos, construí 6 escolas. Essa é a diferença. Ou seja, então nós precisamos incentivar o professor. Eu vejo aí um candidato dizendo que vai gastar 30% na educação. É louvável, porque a Constituição determina apenas 25%. Mas, gente, eu gastei 37%, 38% quando eu fui prefeito. Gastar 30% não é novidade. Uma de suas marcas na administração, enquanto prefeito de Aracaju, foram as reformas e construções de praças públicas. Quais seriam, então, as propostas nas áreas de lazer? Na área de lazer, nós teremos aí, por exemplo, o lazer cultural. Sim. A construção, digamos, de unidades, de centros de cultura e produção de artes nos bairros de Aracaju, com um pequeno anfiteatro, né, e as oficinas de arte, para que esses bairros possam realizar no seu mês o seu festival de todas as artes a partir do aprendizado com instrutores que eles terão nessas oficinas. E, uma vez no ano, durante 30 dias, construindo um grande anfiteatro na região do Mercado Central para o grande Festival de Arte e Cultura de Aracaju. Eu acho que lazer com cultura, lazer com esporte, é muito mais saudável e é fundamental. Muito bem, candidato, muito obrigada por sua entrevista. O nosso tempo está em cima. Uma boa tarde para o senhor. Eu que agradeço. Boa tarde a todos. Amanhã, na sequência das entrevistas com os candidatos a prefeito de Aracaju, a gente recebe Reinaldo Nunes, do Partido Verde.